olhos teus, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado. Faz aqui sair a tua palavra, Senhor amado, mas faz chegar ali, Senhor amado, a tua palavra também, Senhor. Nada de pensamento de homem, Senhor amado, nada de vontade humana, Senhor amado, mas a tua que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Então vamos lá. Deixa eu botar um soco, né? Hoje o pastor já falou. Dia dos Pais hoje, né? Vamos comemorar o Dia dos Pais. Teve tantos pais na Bíblia, né? Quem é que é o pai da fé aí? Vocês lembram da Bíblia? Quem era o pai da fé? Abraão, né? E quem era o que ia ter filhos igual a quantidade de areia na praia? Quem? Quem é que Deus disse que ia dar uma descendência para ele igual? Quem era o cara? O mesmo Abraão? É. Então, e Deus cumpriu, né? O que prometeu, né? Eu quero trazer uma palavra para nós hoje aqui, de pai, de um pai que ama o filho, né? Mas esses dias, grupo de oração das 6 horas da manhã, a gente estava falando da passagem do filho pródigo, né? E a gente comentou, não sei se tu estava junto ou não, mas daquele pai que estava com a felicidade porque o outro filho vinha voltando, né? E assim por diante, né? E a alegria dele era não porque estava de novo mais um filho debaixo do guarda-chuva dele lá, mas a alegria dele era porque verdadeiramente o filho agora ia ter vida de novo, né? Antes ele estava vivendo uma escravidão, vivendo fora do que foi proposto para ele por Deus, né? E o pai dele se alegrava, né? E o outro filho que estava lá ficou meio assim, né? Então, que a gente não seja que nem o outro filho que está dentro da casa, como agora, né? E que a gente não fique olhando para os filhos que estão chegando de volta, que estão ainda comendo alfarrobas dos porcos, né? Com aqueles mesmos olhos daquele filho que está junto com o pai em casa, amém? Porque aquele lá também é filho amado do papai, amém? Ele também tem direito às sandálias da liberdade, né? Ao anel que dá identidade para ele do céu, todas essas coisas, ele tem direito igual como nós, amém? Mas não é isso disso que a gente vai falar hoje. Vou falar de outras coisas. Eu botei essa primeira frase para hoje de noite, ó. Nunca fale que você não tem um pai ou teve um pai mau. O crente tem uma paternidade eterna, não a paternidade daqui. Nunca reclame que você não teve um pai. Nunca reclame que a paternidade sua foi ruim contigo, ou não tinha muita intimidade contigo, ou não tinha nenhuma paternidade contigo, ou falhou em alguma coisa. Porque na verdade, quando a gente pensa nisso, a gente não pensa como um cristão, como um crente. Porque o cristão e o crente, ele tem uma paternidade eterna. Ele tem um pai para todo sempre. É o Senhor. Amém? Você sabe disso, que nós temos o papai, né? Nosso pai, o Abba Pai. Amém? E ele nos ama incondicionalmente, né? Vamos abrir a palavra em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7 ao 11. Eu quero trazer essa palavra para vocês porque aqui nos é ensinado uma coisa que a gente, talvez desde berço, a gente nunca aprendeu a fazer, não foi ensinado em casa,
Nós fomos criados de repente de outra maneira, né? Mas o Senhor, Ele tem no nosso manual de vida aqui um ensinamento muito grande, né? Vamos lá, Mateus 7, capítulo 7. Peçam, ele será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não vai lhe dar coisas boas também aos que lhe pedirem? Sabe, eu como pai da Micaela, eu anotei aqui uma coisa, não sei se é assim com vocês também, mas comigo acontece assim. Os filhos têm o dom de saber a maneira mansa, a maneira tocante de falar com os pais, para conseguir o que querem, até mesmo o tempo certo de falar com eles. E vocês têm sabido o momento certo, de maneira certa, de como falar com o papai eterno? É ou não é verdade? Vocês aí que são pais aí, não tem aquela... Parece que eles têm um dia certo, assim, né? Eles já sabem até a hora, né? Eles sabem que quando o pai chega cansado em casa, ali eles não vão conseguir nada, né? Eles nem falam com a gente, né? E deixa o cara tomar um banho, descansar, tomar um chimarrão. O cara vai jantar, tal coisa. Quando o cara tá naquela assim, de olhar alguma coisa assim, e daqui a pouco você tá sentado no sofazinho, né? Adivinha quem vem? Aquele micuinzinho do teu lado, né? Se agarra em ti, se abraça em ti, né? Fica te olhando, aqueles olhos parecem uma ovelha assim, né? Te abraça, tal coisa. Daqui a pouco faz um chamego, né? Daqui a pouco vem, né? Papai, tal coisa eu estava precisando. Você tem como ajeitar para mim? É assim ou não é assim? Se não é, quase assim para todo mundo, né? Tem uma hora certa, né? Lá em casa mais ou menos por aí, sabe? Ou então, eu digo assim, eu vou em tal lugar. Estou precisando junto contigo. Quando vem essa assim, eu estou precisando junto contigo, é porque daí vem no caminho, o negócio vai acontecer, o pedido vai sair, né? Porque muitas vezes não querem andar com a gente, né? Nossos filhos não querem andar com a gente, mas quando a gente vai em algum lugar interessante, que interessa para eles, tem que ir junto contigo, né? Daí não é nem uma obrigação, eles precisam, né? Junto com a gente. E aqui a palavra está nos ensinando, assim como nossos filhinhos, assim, como a Micaela é comigo, como o Pedro e o Roberto é até hoje com o pastor, né? Aí como a Joana e o João são até hoje com a Clarice e o Vig, né? Como a guria da Paola é com ela até hoje, né? Assim como o seu Gilberto até hoje tem as gurias são com ele, né? As gurias até hoje dão lá, ó, já estão alisando, coitado do seu Gilberto. A facada vai pegar. Mas a palavra também fala a maneira certa de como a gente chegar no papai, né? E ela está aqui, está dizendo aqui, ó, peçam, ele será dado, busquem e acharão, batam a porta, será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. O que de vocês, quando seus filhos pediram pão, vai lhe dar pedra, né? Ou vai lhe dar, em vez de um peixe, uma cobra? Sabe, essa semana eu pedi um auxílio para Deus. Eu pedi para ele assim, cara, preciso de uma coisa sobrenatural na minha vida. Eu até falei para um, dois irmãos assim, Deus usou até quem serve ao Satanás para me ajudar essa semana, sabe? Ele fez o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, né, essa semana. E passa aqui por Mateus 7, né? Eu sabia como chegar, sabe? Eu sabia a hora certa de sentar ali depois da janta, né, no sofá, fazer aquele chamego, aquele carinho, sabe, do papai, né? Dizer para ele assim, papai, eu sei que até nem sou merecedor, sabe, papai? Mas eu estou precisando, papai, né? E eu sei que tu tem escondido todas essas coisas, né?
E aí eu descobri uma coisa essa semana, que tem pessoas que escondem do Senhor o que é nosso. Guardam, né? Não é que eles escondem de nós, eles guardam, sabe? E se a gente pedir para o Senhor, Ele vai mandar essas pessoas chegar lá. Tá aqui que tu pediu para o Senhor, tá aqui, ó. Toma, pega aí, sabe? Quer que você lembre da história do bombeiro, do cara que estava na enchente? O cara estava na enchente, né? Água no calcanhar. Aí chegou lá a patrulha da Defesa Civil: embarca aí, vamos embora, deixa a casa para trás aí, pega teus documentos, as coisas e vamos embora. Não, eu já orei para Deus, Deus vai parar a água. Vocês conhecem essa história, né? E aí depois a água já está no peito, chega um pessoal lá com um bote lá, entra aí, não, Deus vai me salvar e a água vai baixar. Não, manda e daí já está lá em cima do telhado, no cunheiro do telhado sentado, né? E aí Deus manda um helicóptero para lá, com cesto. Sobe aí, cara, vambora, teimoso. Que teimoso, eu sou cristão, cara, sou crente, tu nem sabe. Deus vai me salvar, vai baixar essa água aí. E ele morre. E aí chega e diz: mas Deus, tu não me salvou. Como não te salvei, cara? Como não tentei te salvar? Mandei, tu não precisava nem passar trabalho, era só embarcar no carro e ir embora. Mandei os caras lá com o Kaique para te buscar. Cara, sabe quanto é que custa um helicóptero para levantar voo? 11 mil reais. Ele foi lá te buscar lá com um cesto, cara. Então tu tem uma vista panorâmica em toda a cidade, tu fazer um passeio que muitos pagam um monte de dinheiro. Tu não quis. Muitas vezes é assim, a gente pensa assim que Deus vai fazer uma coisa mais estrondosa e por diante. Ou então que aquelas pessoas que Deus está designando para te ajudar, elas não servem a Deus. Mas Deus é o dono de tudo, de todos. É o dono do ouro e da prata. E se essas pessoas têm o ouro e a prata escondido com eles, Deus vai usar eles para liberar o ouro e a prata para ti. Todas essas coisas, sabe? Só tem que ficar alerta, cara. Tem que ficar alerta quando é Deus te mandando e quando tu está pedindo, tu realmente querer receber. Segunda-feira eu tive um discipulado com o pastor. Ele disse uma coisa para mim que eu usei durante a semana. Ele disse uma coisa: olha, quando te derem, tu pega. Quando tu não puder dar, tu não dá também. Quando puder dar, tu dá. Tu deixa de ser abençoado muitas vezes. Amém. E aí durante a semana eu usei o que eu aprendi no discipulado. Como é bom ser discipulado. Vocês não sabem. Quando tem alguém que desce pro lado da gente, sabe? Discipulado, né? Desce pro lado da gente. Semana o pastor desceu pro meu lado. E aí Deus usou ele. Amém? E depois usou outras pessoas que nem conhecem a Deus, ou que vêm falar de Deus, mas não, né? Os filhos têm o dom de saber, então, né, a maneira mansa de chegar, né, tocar na gente, né, a maneira de como falar como nós, né. E nós, com o Papai Eterno, tá aqui a dica. Se tu não sabe ainda, se tu não aprendeu ainda, olha, eu vou dizer uma coisa para ti, ó, Mateus 7 até o 11. Vai ali, abre a tua Bíblia, tá? Abre a tua palavra, anota na tua mente aí, anota no teu caderninho aí. Como pedir as coisas para Deus? Mateus 7. Como Deus vai fazer a minha vontade? Mateus 7. Amém? Se a tua vontade estiver alinhada com as coisas de Deus, vai acontecer. Porque nada que está escrito na Bíblia aqui é mentira. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado pelo amém. E ele ensina muito mais ainda. Ele ensina de uma maneira que eu vou dizer para vocês assim. Agora ele usa até o filho dele para ensinar. Vamos abrir em João capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso é no Novo ou no Velho Testamento? Isso é qual no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, o camarada lá que como é que diz lá? São os Mateus, Marcos, Lucas, João, né?
Oi? É isso. Isso é Novo Testamento, o quarto Evangelho, amém? João 14, então, vamos lá. João 14, versículo 13 e 14. João 14, versículo 13 e 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, Jesus está falando para os discípulos dele, né? Cara, se vocês pedirem meu nome, o papai vai fazer, cara. Porque eu sou filho dele. E tudo que ele tem é meu, o que é meu é dele. Vocês entenderam por que Deus faz a tua vontade de pedir em nome de Jesus? Porque tudo que é de Deus é de Jesus. E tudo que é de Jesus é de Deus. Ou tudo que tu tem não é de Deus? Ou tudo é teu? Tua casa, teu carro, teu serviço, que tu trabalha lá 8 horas por dia, é teu? Ou é de Deus? Filho que Deus te deu para cuidar, papai, tu que é pai aí, é teu ou é de Deus? A minha eu tenho certeza que não é minha, é de Deus. Que ele fez o milagre acontecer e ela está ali, ajudando nós que lutam na palavra. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tenho certeza que ela é dele. Assim como os filhos de vocês são do Senhor. Nada que acontece na face da terra acontece sem passar pelo crivo do Pai e pela vontade dele. Amém ou não amém? Então aprenda uma coisa. Jesus diz assim: tudo que vocês quiserem, peçam em meu nome que o Pai vai dar. E ele tinha certeza disso aí, porque tudo que era do Pai era dele, do Filho, e tudo que era do Filho era do Pai. E se nós somos filhos do Pai, o que é tudo do Pai? Tudo que é nosso. Amém? Eu nem vou falar mais nada agora, tá? Sobre coisas materiais. Eu não vou falar mais nada sobre isso. Prometo para vocês, vou falar só do papai. E de como pedir, como não pedir, e como agradecer e como não agradecer. E como ser filho e não ser filho. Porque quando a gente não pede, a gente, que nem eu, quando tinha 13 anos de idade, eu assinei a carteira de trabalho. Que alegria para o pai, né? Ter um filho com 13 anos de idade, trabalhador. Eu não é CLT, cara. A carteirinha azul, sabe? No bolso, cara. Sabe? Eu não ganhava meio salário mínimo, eu ganhava um inteiro. Naquela época não tinha essa história de não poder ter carteira, né? Ensinava a arrumar um emprego, ensinava carteira, cara. Que orgulho para um pai, para uma mãe, né? Só que para mim não foi assim. Para mim, eu tive uma independência econômica. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma rebeldia assim, de uma maneira que eu comprava minha roupa, eu pagava a conta da água, da luz em casa, eu trazia comida para casa, eu trabalhava no supermercado e comprava pela metade do preço. Então, eu tinha uma rebeldia muito grande com meu pai e com minha mãe, porque eu dizia para eles: eu estou botando as coisas em casa que eu gasto, que eu não gasto nem com a minha roupa, nem com o meu sabonete. O que vocês estão falando para mim? Deixa eu viver minha vida, deixa eu tocar minha vida, sabe? Eu vou dizer para vocês que eu fui igual ao filho pródigo que foi embora de casa dentro da casa do pai e da mãe. Que loucura, né? Mas eu fui o filho pródigo que foi embora, foi viver a vida absoluta, sabe? Dentro da casa do pai e da mãe. Eu vivi em todo o Baladex que tinha em Santa Cruz, essas coisas todas, com o meu próprio dinheiro, com a minha própria vida, 15 anos de idade com a motinha debaixo da poupança, uma RX 75. Imagina vir uma RX 75 em 1984. Não tinha nem idade para ter carteira, né? Tinha 14 para 15 para mim. Idade da Micaela hoje, ó. Olha só, idade da Micaela hoje. E eu andava por aí. E eu era o cara. Achava que era o cara. Eu tinha uma responsabilidade, eu trabalhava, né? Só que eu tinha uma vida absoluta, longe do meu pai. Meu
pai aqui da terra, que dirá do pai do céu, porque eu era rebelde. Você sabe que a palavra diz que todo aquele que é rebelde, que vive em rebeldia, ou gosta da rebeldia, ou é a favor da rebeldia, é pecador, né? A rebelião é o que nos separa do amor de Deus, né? Ou Satanás não foi rebelde quando ele teve que sair do céu? Todo aquele que é rebelde é representante de Satanás. Amém? Guarda aí santamente. Não pode ser filho do papai, mas vive em rebeldia. O papai é tão amoroso que ele tem um amor tão grande pela gente, né? Como teve por mim, que hoje estou aqui pregando para vocês, né? Um camarada que não vou nem falar o que eu fazer com toda a minha rebeldia, não preciso. Não preciso dar honra nem glória para um homem que já morreu. Tem que dar honra e glória para quem é eterno, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Para aquele velho homem que tu já matou, tu não precisa mais dar honra nem glória. Porque eu fazia, cara, tira essa tua mente, que não faz mais nada. Tu tem que fazer agora é evangelizar e falar do Senhor Jesus. Amém? Então, se nós pedirmos em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Pedir em nome de Jesus, igual a nós, pais. Deus tem uma vontade grande de nos satisfazer e ver nós alegres. Ele quer nos alegrar. Tem muitos de nós que está vivendo cabisbaixo muitas vezes, né? Eu não estou falando só para pais aqui agora, estou falando para filhos também, porque a gente acha que a gente não é valorizado, que a gente não está fazendo o que podia fazer, ou então que a gente está fazendo o máximo que a gente está fazendo e não está. Não. O que está acontecendo muitas vezes é que a gente está pedindo errado, entendeu? Ou a gente não está pedindo para a pessoa certa. Ou a gente está pedindo em meu nome, Senhor Deus, eu te peço, faça isso, aquilo outro acontecer na minha vida. Pois então, eu sou aquele camarada que prega a palavra, 6 horas da manhã eu estou orando e jejuo toda semana, até dou carona para alguns aqui na igreja, tá? Então, em meu nome que eu te peço, Senhor, que tu faça tal e tal coisa acontecer, Senhor. Acontecer nunca. É em nome de Jesus que a gente tem que pedir. Porque a palavra mesmo diz que se pedir meu nome, meu Pai que ele vai fazer. E por que essa certeza que ele tinha? Volto a dizer, porque o que é do Pai é do Filho, que o Filho tinha também era do Pai. O que era do Pai era do Filho, o que era do Filho era do Pai. Por isso, amém? A gente pode ficar no mesmo João capítulo 14, mas só que agora a gente vai um pouquinho para frente, versículo 8 em diante. Aqui é Filipe, né? Quem é Filipe? Você sabe quem era Filipe? Não? Está falando de um, aqui ó, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quem é esse Filipe aí? Quem é esse cara? Essa quinta-feira que falou dos discípulos, vocês não estavam no culto de ensino, né? Aquele não aconteceu ainda quando fala dos discípulos. O pastor não passou esse culto ainda com nós. É um dos discípulos do Senhor Jesus, né? E aí Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai e nos basta. Ora, o discípulo que estava andando com Jesus dormia junto com ele, tá? Nós dormimos com o Senhor. Nós viemos aqui, escutamos a palavra, nós vamos nos gears, nós oramos, nós lemos a Bíblia, no nosso tempo vago, a gente escuta louvores, né? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Recebi o meu salário, nem preciso mais nada. Não é verdade que acontece assim, muitas vezes. Igual o Filipe, não é só o Filipe que acontece com ele, ó. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem?
quem vem a mim, vem ao Pai. Como é que vocês me dizem, mostre-nos o Pai? Versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí, muitas das vezes está tudo pronto, mas os filhos não entendem, nós filhos não entendemos ou não vemos que as nossas vontades já estão prontas. Nos enredamos no nosso próprio entendimento, na nossa sabedoria, no nosso exagero de letra, de Bíblia, de palavra e falta de fé e atitude. Na verdade, já está tudo pronto. Muitas vezes a gente usa bastante a Bíblia para dar um desdobre espiritual. Para tirar o nosso da reta, né? Deixar de ser filho, deixar de reconhecer o Pai, né? Mas é uma coisa interessante que está escrito aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Vamos dar uma ter fechado. Olha só. Olha o que tem aqui, ó. Olha que maravilha tem aqui, ó. Versículo 11 e 12 é uma maravilha, gente. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Vocês creem que vocês estão no Pai? Amém? Todos aqueles que são batizados creem que estão no Pai? Amém? E vocês creem que o Pai está em vocês? Tem que crer, gente. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, de Deus. O próprio Deus habita em nós. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora Jesus diz assim para o pessoal lá que andava com ele: Tchê, vocês agora já aprenderam o que tinha que fazer? Filhinhos, agora é só conversar com o papai. Sabe quando eu nasci, eu não nasci falando, né? Tá certo que eu aprendi a caminhar com 2 meses, era muito feio, ninguém me pegava no colo. Mas falar foi mais tarde. Para falar eu levei 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, o pessoal diz lá em casa. E aí aprendi a falar. Aqui Jesus também ensina os discípulos a falar, os filhos do papai a falar com o papai. Amém? A ter um dialeto espiritual com o papai. Aqui ele diz para eles assim: se separam, assim como eu faço, eu subo um monte, vocês ficam aqui embaixo orando e alguns dormindo, mas eu vou um pouco adiante lá no meu secreto e eu converso com o papai. Olha, nos últimos tempos a gente tem batido tanto nessa tecla. Vai pro teu secreto, meu querido. Filhinho, o papai quer escutar só tu. Vai pro teu secreto, orar pro Senhor. Vai chorar, cara. Esses dias lá em casa o pessoal foi tudo dormir e eu fui lá para baixo, lá, a parte mais debaixo da casa lá. Ficar meia hora atirado no chão e chorando. Falei 2 palavras só pro papai, 2 palavras só. Eu falei com ele. O resto eu só chorei. Fiquei uma meia hora lá com o Senhor de noite. Me levantei dali e fui dormir bem tranquilo, sabe? A gente não consegue a falar com o papai, a gente não consegue ter tranquilidade. Os dons do Espírito, né? São 9, né? Paz, sabe? Paz, poder. Sabe como é que tu consegue a paz? Se tu quer isso é uma coisa que tu quer, né? Quem não quer estar em paz, né? Quem não quer estar em paz, né?
Tu consegue a paz de que jeito? Pedindo para o papai. É o dom do Espírito, ele vai liberar. Entra no teu secreto. Eu fui dormir numa paz que vocês não imaginam, sabe? A semana de vez em quando, para mim, você até meio louco. Consegue dormir numa situação dessa aí? Vou fazer o quê? O barco está agitado, o mar está alto, mas Jesus está dentro do barco, né? Se até ele dorme, por que eu não posso dormir? Né? A Larissa é louco, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu disse para alguns aí, acho que foi sexta-feira de noite lá no discipulado lá. Cara, tem algumas coisas que dá vontade de ver quando sair no soco, sabe? Né? Se tocar em algumas coisas que é do Senhor, que Ele deixa com a gente, sabe? Algumas coisas valiosas que Ele deixa com a gente. Dá vontade de sair no soco. Eu só não saio do soco porque eu vou apanhar todas as vezes, né? Mas eu saio da casa, cara. Eu saio da casinha, sabe? Tem umas coisas que eu perco a paciência, sabe? Mas é porque eu sou filhinho do papai. Eu não quero ver os outros meus irmãozinhos, meus filhinhos deixar de ser filhinhos do papai ou perderem tempo, sabe? Por aí, né? Trocando estar na casa do papai por uma outra coisa qualquer, que nem se assemelha com a casa do papai. A Escritura nos dá uma pista muito boa sobre todas essas coisas que fala de fazer coisas maiores e milagres, coisas que Jesus fez, né? A Escritura nos dá uma pista de como ser filho, sabe? De como receber e ter o que dá. A primeira palavra fala que nós temos que ser como árvores plantadas à beira do ribeiro, né? Que as nossas raízes vão pegar a água que passa, né? O ribeiro está aqui, nós somos as árvores plantadas à beira do ribeiro, nós temos que botar raiz para pegar, para não faltar água, né? A água viva é Jesus, a água viva, né? A palavra diz isso, né? Mas João 15 fala outra coisa. João 15, 1 e 2. João capítulo 15, 1 e 2. Está bem perto. Hoje assim, hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu entendi vocês, tá? Eu trouxe uma palavra para vocês, dentro da Bíblia, que é uma página dobrada depois da outra. Para quem está folheando a Bíblia. Cara, uma loucura, né? Eu sei que a gente passa muitas vezes aí. Então hoje tá facilzinho hoje, né? De achar na Bíblia, né? Não tá mingauzinho hoje, né? É só uma Bíblia, né? Foi para cá, eu tô falando. Hoje foi de pai para filho, hoje, a palavra. Então, João capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira. João 15. João 15. João 15, 1. É isso aí mesmo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? O que fala aqui o que dá? Vamos lá, a videira é uma parreira, né? Ela dá os cachos de fruta e tudo mais, né? Cada uvinha daquelas redondinhas, o que tem dentro de cada uvinha daquelas ali dentro? Uma sementinha, né? Se ela não for colhida, ela cair no chão, ou então se um passarinho comer aquela fruta, né? O passarinho vai comer e vai andar por aí, vai voar, e daqui a pouco e a sementinha cai no chão, né? E vai ser semeado, vai vir uma nova plantinha, né? Amém? E assim é. E o Senhor faz o quê? Ele poda, ele aduba, ele para dar mais fruto, né? Nós somos assim. O papai, o nosso dono, o nosso papai, de quem nós somos filhos, ele tem gente que nem o cara que cuida da parreira, sabe? Ele quer ver a gente tendo bastante filho, bastante sementinha por aí. Ele quer ver nós produzir. E aí o que acontece? Ele vai nos limpar,
né? Sabe? Vou contar para vocês então. Desde os 13 anos tinha motinha, tinha isso, aquilo, outro. Lá pelos 18 eu sofri um acidente de moto, parado, numa estrada do interior, né? Um dia de chuva, o camarada veio com um carro e eu via que ele vinha escrevendo por causa do barro. O que eu fiz? Eu parei a moto, tinha um talude assim, do lado da coisa assim, eu escorei a moto que assim, botei o pé, assim, né? E deixei toda a estrada para ele passar. O que aconteceu? Quando chegou perto de mim, ele se perdeu, era um Chevette, tração na traseira, né? Na época, a maioria dos carros era tração na traseira. Ele deu meio que um cavalo de passo com o Chevette assim, e eu tô parado aqui. Ele fez assim, ó, me pegou de frente e fez eu subi o barranco, debaixo da moto, debaixo do Chevette. Moral da história, cheguei aqui no Hospital Santa Cruz, o Segala, vamos cortar daqui para baixo a perna, daí não morre de gangrena. Perde a perna, mas não perde a vida, meu filho. Eu escutei aquilo sentado numa cadeira de roda, mas o rabo de dor, né? Peguei aquela cadeira assim, o resto que tinha de perna e coisa, botei para cima aqui assim e comecei no corredor a sair, né? Aí tinha uma irmãzinha, né? O que foi, meu filho? O que foi? Não, me leva até no táxi, que eu tenho que pegar um táxi, eu tenho que pôr na neve. Daí ela me atravessou a rua, né? E aí eu embarquei no táxi, lá o táxi me levou no Nané. Cheguei lá, outro maluco, tá? Frank Neto. Frank Neto olhou assim, disse assim, pá, cara, tu tá ferrado, hein? Sabe? Fazer o que, né? O que fez? Eu não fiz nada, cara, eu só parei e eles passaram por cima. E não, vamos fazer o seguinte então, bota ele lá sozinho lá, mas bota ele sozinho no quarto sozinho lá. E bota na tração lá, bota 100 gramas a cada meia hora para ele. E eu não sabia nada do que era. E se ele achar que tá doendo demais, ele precisa dar uma morfina nele, tá bom? Isso era sábado. E segunda-feira eu volto aí e a gente vê como é que tá, pra daí a gente vê o que faz com a perna dele. Bem assim. E se der alguma coisa de estourar algum vaso sanguíneo, coisa assim, daí a gente vê o que faz, tiver que fazer uma operação. Tá, eu consegui ir até segunda-feira. Mas sabe o que era 100 gramas? Meu pé ficou assim, um travesseiro, a minha perna que assim, na ponta do dedão que assim amarrado um cabo de aço, uma rodana e na ponta ela assim, um pezinho lá, de meia hora eu botava mais 100 gramas, cada 100 gramas daquelas assim, esticava a minha perna assim, isso aqui era tudo um pacote assim, aqui. Aí tipo, sabe, vocês nunca viram um chapeador, como é que ele faz para desamassar a lata de um carro, né? Vai botando um esticador assim foi acontecendo na minha perna até segunda-feira. Aí quando eu chegava, a enfermeira entrou no quarto, eu já começava a gritar antes. Mas o louco não conseguia deixar eu caminhando, sabe? Ele disse pra mim, tu não vai subir mais nem escada, cara, mas tu vai caminhar. Ele disse pra mim, tu não vai conseguir subir escada, porque tu não vai ter mais esse movimento aqui, ó, não vai ter mais, ele disse. E esse aqui nada tu vai ter mais, nesse movimento. Ele botou cabos de aço por aqui, botou uns pinos, botou um monte de coisa. 6 meses depois eu tirei tudo. Eu nem creio que Deus já estava fazendo milagre. Sabe? Eu nem conhecia Jesus. E eu vou dizer para vocês, saí de lá, me recuperei e ainda queimei um monte de cartucho no mundo. Né? Mas o papai é o papai, certo? E eu, voltando à vida familiar, eu tinha visto assim, naquela época eu não estava falando com meu pai, 1 ano e meio eu não tinha falado com meu pai, o seu Carlos Valdemar, que é o meu pai. Adivinha quem foi o primeiro que foi lá no hospital, que descobriu que eu estava no hospital? Meu pai. Sábado de noite, me aparece o pai lá. Diz, como é que tu me descobriu aqui? Sim, tá. Conhecia todo mundo na cidade, eu acho que o taxista que falou, sei lá. Foi lá, foi o primeiro cara. E eu que era um bonzão, né, que não precisava do pai, da mãe, não precisava de ninguém, sabe? Nem conversava com o pai e com a mãe. O que aconteceu? O meu pai estava lá. O seu Carlos foi lá me ver. Ele era meu pai. Assim se cumpre a palavra. Nós mesmos que somos aqui da terra, que não sabemos o que é certo, o que é errado. Quando nosso filho pede um pedaço de carne, a gente não dá cobra para ele, a gente dá a carne, a gente dá o pão, quando ele pede pão, né? Não dá uma pedra. Assim foi meu pai. Ele foi lá
e foi ver o que eu precisava. Nessa época eu tinha 3 motos em casa. Eu gostava sempre de trabalhar e fazer meus brinques de moto e assim por diante. Né? E o pai disse para mim assim: vou vender as 3 motos que tem na parada lá, os restos sobrando isso aqui, e para pagar o hospital, isso aqui, outras operações e tudo mais. E aí deu tudo certo. E o Frank deixou caminhando. Maluco, tem um monte de gente que diz que o Frank é maluco. Ele é louco mesmo, mas ele me salvou a perna. Deus usou ele para salvar a perna minha. Porque o papai já estava no beco daquele alemãozinho lá. Aquele alemãozinho lá vai ser meu. Ele ainda vai entregar o coração para Jesus. Sabe? E aí eu digo para vocês assim, nós como pais, o que a gente tem profetizado sobre a vida dos nossos filhos terrenos aqui, né? Sobre a vida da minha filha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela não tinha nascido ainda. Ela estava na barriga da mãe dela, no ventre da Silvana. E a gente já, Senhor, é Deus que deu para nós cuidar. Mas nós queremos um homem segundo o teu coração na vida dela. Nós queremos ela, uma mulher que faça a tua vontade, que honre pai e mãe. Isso é o que nós desejamos para a vida dela. A oração até hoje é mesmo. Já fez 15 anos. Então faz 16 anos que a gente ora a mesma coisa para a vida dela. Ela está com os planos de ir embora para não sei onde, acho que para a Coreia, sei lá. Né? Que Deus bote uma igreja batista nacional na Coreia lá para a gente poder ir visitá-la lá, né? Arrume um coreano batista nacional lá. Amém? Amém, né? Se é a vontade dela, né? Minha vontade é que seja um homem de Deus, né? Então que seja que não seja, que o Xi Jinping lá da Coreia do Norte seja convertido lá e arrume, né, alguma coisa assim, né? Vai saber o que Deus tem preparado, né? Mas eu quero dizer para os papais: sejam pais de verdade, tá? Eu sei que não é fácil muitas vezes. Ore para os seus filhos, né? Ore para os seus filhos. E filhinhos, saibam que vocês têm papais aqui na terra. Os que ainda têm pai aqui na terra, não tem mais. Mas no céu a gente tem uma paternidade eterna, que não se acaba nunca. E que nos ama de uma maneira incondicional. O nosso Pai eterno, a gente pode errar, a gente pode pecar, mas Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele vai fazer de tudo para te voltar para casa. Assim como o pai do filho pródigo, Ele vai te dar de volta o anel, dizendo para ti assim: olha, tu é do reino, tu é do meu reino, está ali o anel. Ele vai te dar sandálias, assim como o pai deu para aquele moço, né, que era o símbolo da liberdade, né, que não é escravo de ninguém, não é escravo de Satanás. Tá? O papai sempre vai te dar a chance para tu ser feliz de novo, mesmo tu saindo fora da verga. Amém? E para aqueles que não conhecem o papai eterno ainda, tem tanta coisa esperando por ti, tu não sabe. Tem tanto presente bom. Sabe aquela noite de Natal, assim, quando a gente era criança, tinha ali os 7 anos de idade, né? Tu não ia nem dormir esperando, né, o Papai Noel chegar. E não é o Papai Noel, é de verdade. Tem um tanto escrito aqui, ó, e tem um outro tanto que a gente nem imagina que Deus tem preparado pra gente. Amém, filhinhos? Por isso que a gente tem que comemorar o dia do Pai. Do Pai daqui da terra e do Pai eterno. Amém? Olha, aqui em João 15, 1, 2, para terminar, o louvor pode vir já para cá. Aqui fala de uma coisa, fala de muitos filhos, falando de uma videira com muitos frutos. E eu botei uma pergunta aqui: você está pronto para ser pai, não só de uma família, mas de muitos filhinhos? Pensa nisso. Eu botei. Nós somos chamados a ser pais de gerações. Nós somos chamados a ser pais de gerações. Nós somos chamados a viver uma paternidade
e ensinar os outros a viverem uma paternidade, a terem paz e serem filhos de verdade. Amém? Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos comemorar um dia especial, Senhor amado. Um dia de estar contigo, Senhor amado, e dizer que Tu és o nosso papai, Senhor amado. Aquele que não nos olha o nosso corpo físico, nem a nossa alma, Senhor amado, mas o nosso espírito, Senhor amado, em primeiro lugar, Senhor amado. E depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor amado. A Tua palavra mesmo fala isso, Senhor amado. Não é coisa do meu coração, Senhor amado, é promessa Tua, Senhor amado. E nós te louvamos, papai, porque Tu verdadeiramente não tens nos deixado faltar nada, Senhor. Muitas vezes nós pensamos em coisas luxuosas, pensamos em conforto, Senhor amado, mas na nossa volta a gente vê tanta gente que não tem nada disso, Senhor amado, e mesmo assim te louvo e vive contigo, Senhor amado, e tem Tu como seu papai. Sim, Senhor, eu sei, eles já têm a vida eterna reservada, Senhor amado, e assim que seja conosco também, Senhor amado, que a gente possa ter a vida eterna, Senhor amado, reservada ao Teu lado, papai, na Tua casa, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós cremos, Senhor amado, é o que nós almejamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Dá uma semana para nós, Senhor amado, de filhinho, Senhor amado, daquele que gosta de estar na Tua casa, papai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Se coloca de pé aí, igreja. Aleluia. Essa palavra dessa noite tenha caído em seu coração. Aleluia. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu verei, os levarei para mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E quem vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo que eu vou para o Pai, mas aquele que tem em mim obras maiores fará. Se amares verdadeiramente, eu guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor?
ama.